Olá a todos, olá a todas, que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Franco, eu sou professor do Programa de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás e membro aqui do Centro Internacional de Pesquisa ATPOS. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o direito dos não-humanos. Eu, enquanto professor de Direito do Programa de Direitos Humanos, falar de direito dos não-humanos pode parecer algo um pouco inusitado. Minha formação não é no direito, mas temos aqui alguns elementos para trabalhar hoje que eu acho que pode ser útil aqui para a proposta. Então, para a gente começar a pensar, a primeira coisa que eu convido vocês é pensar como nós formamos a nossa ideia de sociedade. Pensamos a sociedade por contratos, principalmente quem é da área do direito, está sempre pensando em contrato, em organização social. A organização social não é nada mais do que um grande contrato. Sócios, sociedade. Sociedade é uma redução de sócios, ou seja, um acordo entre cavalheiros. A ideia de sociedade ela vai surgir, então, enquanto um conceito contratual no período pós-renascentista, barra iluminista, com autores importantes dessa época. A grande questão é que a gente não vive mais na ideia de sociedade. Vivemos numa ideia de sociedade, mas sociedade é uma redução de sócios. Vem da ideia de sócios. Sócios é um conceito pós-renascentista, barra iluminista. Alguns autores importantes vão trabalhar com essa ideia, que é uma construção de um acordo entre cavalheiros. Então, a ideia de sociedade é um acordo entre cavalheiros para se viver em comum, em comunidade. A grande questão que nós vivemos hoje na atualidade é que a ideia de sociedade ela já não pode ser mais posta, pois não vivemos mais entre humanos. E aí existe uma grande questão. Como pensar direitos humanos se não vivemos em contratos sociais? Vivemos agora contratos para além da ideia de humano. Isso é muito interessante, porque o Ocidente, de forma geral, ele construiu uma palavra que está um pouco prostituída, vamos dizer assim, que é a ideia da narrativa, mas o Ocidente construiu essa ideia de narrativa e nós habitamos essa narrativa como se fosse uma verdade absoluta. Então, a gente tem que levar em consideração que o Ocidente ele é organizado a partir de uma cosmologia. E essa cosmologia existem alguns elementos importantes que nos faz ser como somos. Então, eu vou falar uma sequência para vocês entenderem do que eu estou tratando aqui. A cosmologia ocidental ela é basicamente organizada numa teogonia, numa filosofia, na ideia judaico-cristã, na ideia da construção de verdade da informação, na ideia científica e na ideia mais recente, tecnológica Big Data. A ideia teogônica, da teogonia, é um espaço onde a verdade vai se construir a partir de um politeísmo, a partir de uma consulta dos deuses. No momento em que o judaísmo e o cristianismo ele se posiciona dentro da expansão da ideia greco-romana, enquanto verdade, você tem uma ocupação do lugar. Isso acontece também pela filosofia. Então, existem espaços de disputa nesse lugar da verdade. Você tem, então, a verdade sendo disputada pela a perspectiva teogônica, pela perspectiva filosófica, pela perspectiva judaico-cristã. No período pós-medieval, com a informação tomando uma proporção muito maior, com o surgimento da prensa e de tecnologias mecânicas para construção de grandes ideias informativas, vamos dizer assim, já muito antes da tecnologia, se reclamava que existia muita informação pós-medieval, essa ideia de verdade ela vai tomar uma outra proporção. Só para vocês terem uma noção, a ideia de parlamento inglês, nem todo mundo podia participar. Então a burguesia ela vai tomar um espaço e vai utilizar da prensa e da imprensa para buscar um lugar de verdade. Esse lugar de verdade, então, vai concorrer com essas outras que já existiam. A teogonia, perspectiva judaico-cristã, e agora você tem um período da construção informativa da verdade.
A ciência, nesse mesmo período, também vai construir uma ideia de verdade a partir de um método, o método científico. E essa verdade ela vai ser constantemente testada. Então, em determinado momento, a ciência vai ver que essa verdade não é tão absoluta, vai começar a trabalhar com a ideia de paradigma. Os paradigmas, eles são uma verdade até que um outro paradigma, ele assume esse lugar, e esse lugar, né, vai ser uma construção científica, talvez, né, com uma probabilidade maior de ser testada do que o outro. Então, a verdade ela não é absoluta. E agora, né, mais recentemente, as tecnologias, a verdade, ela sempre se organizou em espaços de disputa de poder. A tecnologia ocupou esse espaço por um momento, com os meios eletrônicos, o rádio, o cinema, a televisão, e agora a gente passa por uma informatização com inteligências não humanas, né, que disputa também esse espaço de verdade. Eu estou falando isso para a gente ter uma ideia que esse é o Ocidente. Muitas pessoas acham que o Ocidente é uma organização geográfica. Isso, há algum tempo atrás, era até difundido nos livros didáticos. Um autor chamado Martin Heidegger vai dizer, então, que não, que o Ocidente é essa organização cosmológica a partir de uma formatação do pensamento com um olhar greco-romano. Ou seja, se todos nós passamos por uma formação greco-romana, somos ocidentais. E isso está nas nossas escolas, isso está, né, nas universidades, enfim. Nós somos, né, configurados, ou seja, existe uma gestalt sobre a nossa vida, uma configuração, uma formatação da nossa ideia de organização do mundo. Então, a cosmologia ocidental ela perpassa por todos esses elementos. A perspectiva teogônica, filosófica, judaico-cristã, informacional, científica informacional, porque estão ali em disputa mais ou menos no mesmo período, e mais recentemente tecnológica, Big Data. Quando a gente sai da tecnológica e vai para o Big Data, e essas inteligências não humanas começam a gerar sentido, sentido contratual, inclusive, né? Um exemplo muito simples, né, sobre isso é toda vez que você baixa um aplicativo, é claro que existe uma intenção humana ali por trás do contrato, mas a inteligência está gerando conteúdo, né, e gerando sentido nesse contrato, e você aceita a fazer um contrato com alguém não humano. Né? Então, se eu baixo uma inteligência, né, se eu faço um download de uma inteligência artificial no meu celular, no meu smartphone, e ela vai atuar dentro do meu smartphone, eu não estou fazendo apenas um contrato com um cavalheiro. Não se trata mais de um sócio. Existe uma outra inteligência não humana participando dessa relação. E pode parecer um pouco estranho falar sobre isso, mas nas cosmologias não ocidentais, e aqui o Brasil é um exemplo muito interessante para a gente tratar isso, esses contratos com não humanos, não é, sempre existiram. Então, os povos ameríndios, por exemplo, indígenas, sempre fizeram, né, estabeleceram relações com não humanos. A perspectiva xamânica ameríndia, por exemplo, indígena, no meio da floresta, durante uma caça, precisa haver uma negociação com as entidades que existem ali. Então, se eu estou na floresta, estou ali caçando, ou fazendo uma coleta, eu preciso consultar, dentro de uma perspectiva xamânica, se determinado animal ou outro pode ser abatido naquele contexto. Isso acaba, de algum modo, né, mostrando que o Ocidente estabelece uma formatação, uma configuração de mundo, e aquilo que é nos dado é naturalizado e a gente acha que isso é comum. E quando a gente observa outras comunidades, outras sociedades que escapam da perspectiva ocidental, nós percebemos outras configurações, outras conexões. Então, a ideia de sociedade, e aí, né, eu posso ser questionado nesse sentido, mas existem outros autores, como Meryl Stratton, por exemplo, vai dizer que a ideia de sociedade nada mais do que uma ficção. A ideia de cultura nada mais do que uma ficção. Nós reduzimos a nossa ideia de sociedade, sujeito-objeto, ou seja, a partir de uma visão cartesiana. René Descartes vai ser o primeiro a propor que nós, enquanto humanos,
nós devemos nos separar da natureza para, né, poder dominar a natureza a partir de um método científico. Bom, na perspectiva moderna, ele vai colocar isso em primeira instância, né, mas nós sabemos que Platão, por exemplo, já propunha essa separação do homem e da natureza. Então, essa relação de sujeito-objeto também é uma relação, né, resumida, uma relação reduzida, na verdade, da ideia de sujeito-objeto, sociedade-cultura, sociedade-natureza, homem-mente. Essas dicotomias são as dicotomias que marcam a nossa perspectiva ocidental. E esse modelo de verdade ocidental que nós naturalizamos, esse mundo dado que chega até nós, que nós acreditamos que seja uma verdade absoluta, ele cria um problema. Se a gente observar como o Ocidente ele se coloca no mundo, né, um outro filósofo chamado Peter Sloterdijk vai falar sobre as expansões marítimas, ou a própria expansão da cosmologia cristã, que nas cruzadas, né, essas expansões, elas criam uma espécie de verdade. Essa verdade ela tem que estar sobre o mundo para o projeto dar certo, né? E ao fazer isso, o que acontece é a morte simbólica do outro. Então, a expansão marítima, a expansão da verdade cristã, pela expansão das jornadas cristãs para o Oriente e para o Oriente Médio, nada mais é do que a morte dos corpos e a morte das mentes. E cria um efeito que eu venho chamando, né, eu venho publicando sobre isso, que é uma cosmofagia. Como o Ocidente cria essa ideia de verdade sobre o mundo, né, o sujeito-objeto é nada mais, nada menos do que a sociedade dominando a natureza. Esse modelo de verdade de dominação da natureza transforma a natureza em objeto. A natureza está à disposição do homem. Ela serve ao homem, como se fosse um objeto manipulável. E a gente já sabe que isso não é bem assim. A natureza, ela tem as suas rebeldias, né? Gaia, como diz Bruno Latour e outros autores, não é bem uma mãe, ela está, com todos aqui, né, todas as aspas, ela está mais para uma madrasta que coloca desafios para o homem. Então, as destruições do planeta em escala humana, como nós estamos fazendo nesse momento, traz resultados. Aquecimento global, né? O desmatamento da floresta causa problemas em outra parte do mundo. Então, o que a gente faz aqui dentro de uma organização complexa causa problemas em todas as partes do mundo. Poluir um rio, com certeza, vai causar problemas em outra parte do mundo. O lixo que é jogado no litoral africano é empurrado por correntes marinhas e triturado, né, esse plástico ele chega em outras partes do mundo. Então, a natureza não é bem um objeto. E nesse sentido, os povos indígenas, não que eles obtenham um olhar de mundo de verdade, mas uma posição que se coloca em contraposição à nossa, o que é muito interessante, já não organiza a cosmologia dessa forma. A cosmologia é uma conexão. A cosmologia é uma conectividade que deve estar não em competição com a natureza ou em domínio da natureza, mas ecologicamente organizado com a natureza. Ou seja, a ecologia ela deve ser, na visão indígena, ela deve ser pensada, né, numa simbiose. O indígena da floresta amazônica, ele precisa da floresta para sobreviver. Quando você retira a floresta, você tem a morte. E o Ocidente, com o seu modelo de verdade, quando chega nesses lugares, na floresta amazônica, quando chega às Américas, né, e acha que aqui é um novo Éden, que seria a narrativa cristã para justificar essa verdade do mundo, quando se chega a esse novo Éden, você tem uma contraposição, uma guerra não só dos corpos, mas uma guerra simbólica / cosmológica. E, ao fazer isso, existe uma incompatibilidade. Isso é interessante. Lévi-Strauss escreveu um texto na década de 50, 60, Raça Histoire, foi um texto encomendado, publicado pela Unesco, pela ONU, se eu não me engano, e ele fala sobre uma espécie de diferença da cosmologia entre o Ocidente
e os não ocidentais no litoral ali da América Central. Então, quando os espanhóis chegam na América Central, os espanhóis começam a atirar nos indígenas e os indígenas começam a afogar os espanhóis. Mas não é uma guerra comum. Os espanhóis começam a atirar nos indígenas porque eles são basicamente natureza, já que eles não possuem alma, pois não possuem Deus no coração. São animais. Os indígenas passam a afogar os espanhóis porque são deuses que caminham sobre as águas e por isso eles queriam testar a resistência da carne de um deus. Até que ponto que um deus pode sobreviver quando você tenta os afogá-los? Isso é interessante, porque não é simplesmente, quando a gente olha, parece um conflito, mas não é um conflito comum. É um conflito de organização diferente de mundo. Esse conflito ele marca a nossa diferença, como nós organizamos o mundo. Isso é muito interessante. Mas o Ocidente, agora, com os movimentos ecológicos, vem percebendo que talvez, na arrogância do Ocidente, os indígenas tenham a razão em algum sentido na preservação da natureza e na tentativa de conexão com todas as coisas. Isso vem acontecendo pelas transformações climáticas que nós estamos vivendo, e aí surgiram vários autores da filosofia falando sobre, nos últimos 50, 80 anos, sobre os contratos com a natureza que devemos fazer. Michel Serres, Bruno Latour, o próprio Whitehead, tem um livro importante sobre a ideia de natureza. Ou seja, o Ocidente ele começa a pensar que a natureza talvez não é tão um objeto e deveria ter sido levada em consideração nesse aspecto dos contratos. Então, com o Big Data, e que nós vivemos agora, essas verdades elas começam a eclodir, porque o Big Data ele já não é mais um espaço de verdade absoluto. O Big Data ele coloca todas as diferenças, as diversidades. É bem verdade também que nós vivemos em bolhas, e aí se você tem uma questão ideológica, o seu mundinho é todo organizado dentro de uma ideologia, os seus pais, a escola te criou dentro de uma ideologia, e aí quando você vai para a internet, o diferente começa a ecoar, e aí, se você não estiver aberto para entender o diferente, o que vai surgir é discurso de ódio. Porque vivíamos em bolhas, e agora o diferente está colocado. O discurso de ódio ele sempre existiu. Sempre existiu. É claro que a internet e as redes ela potencializam o discurso de ódio, mas ele também potencializa de uma forma que podemos enxergar alguma solução. Porque o diferente ele nunca teve tão diante da nossa frente, tão acessível como antes. E aí vai surgir, nesse caso, essa ideia das relações com os não-humanos numa experiência simbiótica. Um ocidental não precisa exatamente viver na floresta para entender que os contratos com os animais são importantes. Basta eu consultar um oráculo da modernidade. Basta eu conversar com uma inteligência artificial, que a inteligência artificial vem se mostrando mais inteligente que o homem, nesse sentido, nos mostra que é importante preservar uma floresta. É importante ter uma educação, uma pedagogia para a construção ecológica do mundo. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós temos que levar em consideração que os direitos humanos para a preservação, as cartas, os contratos sociais firmados a partir da Carta da Independência dos Estados Unidos, como vocês sabem, os direitos humanos eles surgem em 3 etapas: na Revolução Burguesa, na Independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. A Revolução Burguesa na Inglaterra, a Revolução Burguesa barra gloriosa na Inglaterra, ela vai trazer algumas liberdades para o Ocidente, a liberdade de ir e vir. Principalmente a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão na França e nos Estados Unidos vai pontuar quais são esses direitos. Em momento algum se leva em consideração a ideia de natureza nesses direitos.
Mas a grande questão que nós vemos agora é que esses direitos que surgem nessas cartas, que depois é reconhecido pela Unesco, pela ONU, pela Unesco, né, agora precisam ser revistas para uma ideia global, conectiva do mundo, onde a natureza agora faz parte. Ela não está à parte, ela faz parte e ela precisa ser considerada. Então, os direitos dos não-humanos é levar em consideração as diferenças cosmológicas que estão lá na floresta, as diferenças cosmológicas que já nos mostram que a conectividade com a natureza ela é mais eficaz do que a dominação da natureza. Não podemos mais pensar o direito dos humanos se não levarmos em consideração o direito dos não-humanos. O desequilíbrio ecológico da natureza vai provavelmente colocar a humanidade em extinção. E isso se aplica na perspectiva tanto dos não-humanos que habitam as florestas, como agora as inteligências artificiais, que também são orgânicas. Existe daqui para frente, e já está acontecendo, uma relação de interação e interatividade com inteligências que não são humanas e que precisamos repensar as nossas relações com elas. E é isso que eu queria deixar para vocês, um pouco desse debate. Não vou fechar aqui as ideias, a ideia é que a gente abra esse lugar para uma próxima oportunidade, mas é uma reflexão sobre a nossa condição atual. Muito obrigado.